eu peguei no sono e eu comecei a sonhar que eu tinha ido para uma cidadezinha, sabe essas cidadezinhas de interior, né? E eu estava na frente de uma estação de trem, igual era a estação antiga de Jundiaí, sabe? Aquele mesmo formato, assim, aquele modelinho antigo. E de repente eu via que eu estava no meio dessas manifestações do pessoal aí do Bolsonaro e tal. E aí eu ficava parado olhando aquilo. E eu via que eles fizeram como se fossem umas correntes, um do lado do outro, assim. E era muita gente. Eles pegavam uma rodovia, assim, uma coisa enorme. E não deixava ninguém entrar para pegar esse trem. Mas eu não ia pegar o trem, eu só passava olhando aquilo. Mas tinha uma voz que ficava falando do meu lado, mas eu não via o rosto, tá? E essa voz eu já sei o que é, né? E aí ele começava a me falar, ver o semblante dessas pessoas. Era uma tristeza tão grande que a gente via assim muito claro que não tinha mais alegria. E eles continuavam lá. E aí, de repente, eu me via do outro lado dessa rua, dessa avenida, sabe? E era como se ela fosse meio caída. Então a estação ficava para baixo e essa outra parte da avenida lá em cima. E eu e o Sandro, a gente subia. E lá tinha muita gente. Era a manifestação que chama mesmo, não serve. Muita gente mesmo, com muita revolta. E quando eu olhava por trás dessa estação de trem, eis que vinha o povo da esquerda do Brasil. Muita gente. E eles vinham como se fosse um exército devastador. E eles vinham do lado desse povo e eu, na hora eu temia. Eu falava assim, meu Deus do céu, nós estamos aqui no meio dessa manifestação e eles vão passar arrebentando todo mundo uma vez só. Mas eles vinham, gente. Mas vinha numa potência, assim, um negócio absurdo. E aí essa voz que estava falando comigo, ele falou assim, não temas, não é para temer, porque o meu povo vai comer do melhor dessa terra nesse tempo. Amém? E aquilo ia me dando uma... é a graça de Deus, sabe? Quando você começa a se erguer, que nem se fosse um pavão. E essa voz, ela ia me dando força. E aquele medo que eu estava, ele ia saindo dentro de mim. E ele falava assim, não temas. É o melhor, vocês vão comer do melhor, vocês vão viver do melhor. Não temas, porque vocês não vão ser tocados. E de repente, quando ele falava aquilo, eu tomava aquilo para mim, eu falava, Senhor, Senhor, eu falava com aquela voz, eu não chamava de Senhor, eu falava assim, mas eu creio então que eu vou viver e eu vou comer do melhor dessa terra. E de repente, por trás então dessa estação de trem, por onde eles vinham, se formava uma lagoa, sabe, rio, brejo, coisa barrenta, coisa muito suja. Depois eu lembrei da irmã, da visão dela. Se tornava isso, sabe aquele rio que a gente olha e fala, misericórdia, não dá nem para comer? Se tornava isso e o negócio era fundo. Então, conforme eles vinham naquela potência, que, do mesmo jeito que eles vinham muito rápido, também eles não conseguiam chegar logo no tempo de Deus, né? E eles iam se lançando dentro desse lago. Glória a Deus. Morriam. Com a mesma intensidade que eles estão vindo contra o Brasil, sabe, com essa mesma força que eles estão tentando, é a mesma que vai derrubar eles. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor já tem mostrado isso para mim muitas vezes em oração, né? Você sabe disso. Sabe, o mesmo poder que eles estão vindo, é o mesmo para derrubar eles. E a voz continuava falando comigo. E aí, de repente, eu via a face do rosto, né, do Lula, né? Porque o diabo, assim, ele tem que mostrar bem a cara dele. O Senhor, ele não deixa nada oculto pra gente. Então o diabo tem que mostrar a cara. E conforme... Você também é o nome dele. Então, aí conforme essa voz ele falando isso, ele se levantou como se ele voasse, gente. Ele veio voando para cima de mim. Do jeito que ele estava do outro lado daquele lago sujo, ele veio voando. E ele se levantou numa certa altura e a voz falava assim para mim: agora eu quero que você entenda uma coisa.
de batalha que vocês estão. Vocês não estão mais lutando em terra, agora é no ar. Vai pro ar. Quer vencer esse demônio que está assolando a nossa nação? Vai para as alturas. Sabe? Pega, mas se apega mesmo assim na bainha lá de Jesus. Mas vai porque ele está junto, igreja. Não se desespere, não desanima. Vai em oração diante do Senhor. Está sendo afrontado, sabe? Está afligido. Vai nas alturas. Busca o que está no alto. Que o nosso Deus, ele é guerreiro nas alturas. Porque, gente, o que foi entregue na nossa nação, a gente talvez não tenha assim tanta noção para saber disso. Sabe? É um que o Senhor revela uma coisa, outro que talvez a gente nem aguentaria tudo. Eu acho que a gente enlouqueceria. Essa que é a realidade. Tamanha as oferendas, os holocaustos que foi entregue nessa nação, para que esse povo pudesse hoje estar no poder. Essa que é a realidade. Mas você, servo de Deus fiel, não temas. Vai nas alturas, porque lá está o teu socorro. Lá tem vitória, lá tem escape. É nas alturas. Igreja, coisa linda. E aí eu pegava e começava a caçar o Sandro na visão, porque eu queria contar o Sandro, porque eu falava assim: será que o Sandro não está ouvindo? Que o Espírito Santo de Deus está falando. E eu caçava ele, estava ele, a parte conversando, e eu não conseguia me expressar. Então ele não me dava ouvido. Olha que coisa, ele ia saindo de perto e não ligava, ele ia por meio da multidão, né, esse jeitão dele que eu trabalhava. E nisso a Radassa e o João Vitor falavam assim: mas o que foi que te falou? Quem que te falou? E eu falava assim: é o Espírito do Senhor, ele está falando comigo. E aí a gente estava a céu aberto, e isso já estava de noite. E conforme eu ia contando para o João Vitor e para a Radassa, na nuvem vinha uma luz muito forte. E ela abria o céu. Sabe aquele tamanho ali onde a gente estava? E refletia uma luz muito forte. E eles começavam a ver, e eles começavam a entrar em desespero. E eu falava assim: vocês vão ver. E nisso o rosto de um grande leão aparecia nas nuvens do céu. Mas era muito grande, gente. E o poder dele é tão grande que a gente, quando é tomado por ele, a gente não consegue permanecer em terra. A gente começa a flutuar na presença de Deus. Aleluia. E aí, aquele rosto do leão falava assim para mim: não vai esquecer, hein, do novo nível de batalha que vocês estão agora. Desse não esquece. Jesus sabe que eu sou muito esquecer as coisas. Ele falou assim: agora é no ar. É no ar. Gente, é forte. Eu acordei, não sei se eu estava tendo alguma reação dormindo. Ela estava falando. Eu queria falar com ele, mas ele que falava com ele. Coisa gostosa demais. Aleluia. Mas é isso. Não tema. O melhor dessa terra, tá bom? Se o diabo pensou que ele ia nos afrontar, que a gente ia encolher, que a gente ia ser destruído, ele errou. Porque o nosso Deus ainda fala, o nosso Deus ainda usa aqueles que buscam a face dele, aqueles que buscam a presença dele de verdade. Aleluia. Ah, seja Deus. Oh, aleluia. Sabe, não cansa. Muitas vezes é na sua fraqueza. Sabe que ontem, depois que o Sandro foi para a igreja sede, porque eu queria ter ido para a sede, mas eu sou muito mole, gente. E assim, quando começa tendo aquelas tonturas, aquelas coisas, eu falo: não vou dar trabalho para os outros por aí, né? E eu não fui. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, como eu sou mole, como eu sou fraco, como que o Senhor vai me usar desse jeito? Porque eu sou tão assim, qualquer coisa, já vou deitar, sabe? Mas o Senhor, Ele olha para o nosso coração, né? É o que a gente tem mesmo de verdade. Então assim, eu fiquei muito feliz por Deus ter falado comigo. Muito feliz, eu agradeço a Deus. É assim um privilégio, né? A gente poder apalpar as palavras do Senhor que Ele tem para a nossa vida. Olha, só viva na presença do Senhor, né? Não discute,
batendo de frente. Ele falou mesmo. Não sei o que falou aqui agora que eles querem. Para você tem socorro. Para você tem escape. Para sua casa tem escape. Logo quando virou esse negócio dessas eleições, eu orando ao Senhor, o Senhor me dizia assim: cobre a sua casa com o meu sangue, unge a sua casa com o óleo do Senhor, sabe? Se protege no que está no Senhor. Para de olhar o que está lá fora, o que estão dizendo, o que estão fazendo, o que está sendo aprovado, porque o Senhor, Ele tem socorro. E eu vou te dizer uma coisa: e se o Senhor não te der socorro nessa terra, Ele te leva com Ele. Por isso, esteja preparado. Esteja preparado. Sabe, o pecado, igreja, ele tem um cheiro gostoso. O pecado, ele atrai a gente. Fuja do pecado, igreja. Sabe, examine-se o homem, né? A si mesmo. Passe a se examinar a cada dia. E aquilo que te impede de chegar na presença de Deus, põe para fora da sua vida. Rejeita, clama ao Senhor para que Ele mude a sua estrutura, para você ter força. Porque a gente está, tá? É um descarte de olho, nós vamos estar na glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.